Em meio a estudos, distrações, compromissos, o que te faz ficar na presença e pausar para ler um livro? O circo chega sem aviso. Nenhum anúncio precede. Nenhum cartaz colado em postes ou outdoors no centro da cidade. Nenhuma menção ou propaganda nos jornais locais. Ele simplesmente está lá, quando ontem não estava. As tendas colossais listradas de preto e branco sem qualquer dourado ou carmesim à vista. Não se vê cor alguma, exceto pelas árvores ao redor e pela grama dos campos circundantes. Listras brancas ou pretas contra o céu cinza, incontáveis tendas de formas e tamanhos variados, rodeadas por uma cerca de ferro forjado, intrincada em um mundo desprovido de cor. Mesmo o pouco chão que é visível pelo lado de fora é preto ou branco, pintado ou coberto de pó, ou tratado com algum outro truque circense. Mas o circo não está aberto, ainda não. Esse livro soube trabalhar descrições sensoriais, trazendo elementos olfativos, táteis, mágicos, junto com uma construção de história muito impressionante, brincando com os tempos e com as referências de espaços, de uma forma que eu ainda não vi ser construída e mostrada em nenhum outro livro. Essa autora tem um outro livro publicado e muita gente gosta muito dele, mas eu sinto que aqui no circo ela conseguiu trazer um novo patamar para uma forma de apresentar as histórias que eu não tinha visto antes e ainda não vi em outras histórias. Pedi a Eileen para se livrar de todos os espelhos. Costumava gostar deles, mas agora não mais. Os espelhos são muito honestos, existe um limite para o que uma mulher pode suportar. Tem certeza, Sra. McCready? O tom sugere que ela conhece a minha mente melhor do que eu. Ela sempre faz isso. É um dos seus inúmeros hábitos irritantes. Veronica McCready leva uma vida solitária. Aos 85 anos, ela começa a se perguntar para quem deixará a sua enorme fortuna, até que, após ver um documentário sobre um centro de estudos de pinguins na Antártica, ela resolve passar uma temporada do outro lado do mundo, um local congelante, isolado, que muitos consideram inóspito. Isso aqui é um trechinho, né, e uma parte da sinopse desse livro. Traz aí uma protagonista que a gente ainda não vê muito, né, nessa faixa de idade e enfrentando aí os desafios. Foi uma leitura muito boa, é uma leitura que tem um pouco de aventura, é aconchegante e fica num tom bem tranquilo para quem não gosta aí de ter gatilhos, tragédias e afins. Manter a atenção em algo que pede constância e convida a imaginação. A 35 mil metros acima da superfície do planeta, existe uma construção. Uma gigantesca estrutura anelar girando ao redor da Terra, que abriga um condomínio dividido em 3 níveis: superior, central e inferior. Nós nascemos e crescemos dentro desse enorme condomínio. O planeta Terra inteiro foi transformado em uma área de proteção ambiental, e ninguém mais pode pôr os pés em sua superfície. Essa aqui é uma história em quadrinhos, que esse é o primeiro volume, e eu sinto que consegue de uma forma simples acessar questões bem complexas. É possível a gente se dedicar a uma atividade sem pensar na produtividade? Esse é um livro de não ficção, dessa autora que é bem reconhecida no meio da ficção científica. E ela propõe aqui num ensaio que até é curtinho, mas aqui a gente tem uma edição que tem um prefácio, alguns outros comentários da tradução, né? E essa costura, essa edição, né, do objeto livro, que dialoga com essa ideia de bolsa, porque a Úrsula aqui ela vai falar sobre essa ideia de carregar, né, de transportar histórias como uma bolsa. E ela fala muito dessa questão do mito do herói, da estrutura de histórias que são muito focadas, né, em luta, em algo que é conquistado, né, ao invés de transportado. E dessa questão do equilíbrio de yin e yang, né, onde a gente tem basicamente histórias que pendem só para um lado, né, que tem mais a ver com o que é linear, progressivo, expansivo, e
olha muito pouco para processos que são mais cíclicos, que tem mais a ver com o lado sombrio também, mas que a gente pode aprender alguma coisa com isso. Será que a gente consegue aprender alguma coisa com uma leitura voltada para entretenimento? Uma grande família cheia de afeto e que tem um tio que é poeta. Não qualquer um, mas o tio que encanta seus 8 parentes com boas histórias e palíndromos. Esse livro tem muitos palíndromos construídos de uma forma muito interessante. Ele começa falando do nome Ana e de algumas palavras, né, como ovo, uau, asa, e eles vão desenvolvendo então frases, né, que brincam com a ideia de luz, azul, ar, mar, que vão trazendo essas construções de palíndromos na própria poesia e na brincadeira com como as palavras são dispostas visualmente também. E o livro, visualmente, brinca com essa ideia do palíndromo nas imagens também, né? De fazer essa coisa meio espelho que tem na capa e ao longo do livro todo. Te faz voltar para uma história e aceitar esse convite para mergulhar em um universo diferente. Essa aqui é uma breve partilha de alguns dos livros que mais me surpreenderam nos últimos anos. Entre estudos e leituras, tem aqui diferentes formatos, linguagens, experiências que me trouxeram aprendizados e ficaram na memória. Nem sempre eu encontro títulos que, mesmo com premissas, né, muito chamativas, ou as resenhas, que de fato me agradem e que me marquem, né, por longos períodos. Não sei se você já conhece algum desses, como que tem sido a sua conexão com a leitura. Eu tenho percebido, né, que no meio de tantas atividades, tantos outros chamados, o que me faz voltar é querer saber mais daquele universo, mesmo quando a história não é nem tão surpreendente, mas que de alguma forma me chama para aquele espaço. Se você já conhece algum desses livros ou tem algum que é da sua lista e você gostaria de compartilhar, a seção de comentários está aberta. Aproveita para deixar o joinha, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, indicar para mais alguém, seguir aqui, né, se inscrever no canal caso esteja chegando agora. Valeu pela sua companhia, até a próxima.